Evangelho é, sem dúvida, meu anime favorito de todos os tempos. Ou, pelo menos, é a obra que eu carrego comigo há mais tempo. Sei que isso não é exatamente uma opinião polêmica. Evangelho é uma das obras mais influentes da história. Ainda assim, eu acredito que seja uma série que todo entusiasta de filmes ou séries deveria assistir pelo menos uma vez na vida. Não porque todos vão amá-la de imediato e como uma obra-prima universalmente aclamada, mas porque Evangelho é uma peça de mídia profundamente íntima e poderosa. Se por acaso você se conectar com algum personagem, uma cena ou até mesmo uma única frase, isso pode ficar com você por muito tempo, talvez até pela sua vida inteira. Evangelho tocou vidas de um jeito que poucas obras conseguiram tocar. Dito tudo isso, eu não entendi Evangelho a primeira vez que assisti. Acho que o maior erro da série é que ela constrói um mundo fascinante, cheio de mistérios e acaba criando expectativas erradas. O final da série de TV, em 1996, me pareceu uma sessão de terapia improvisada. Quase como se o estúdio tivesse ficado sem dinheiro e decidido encerrar a série daquele jeito mesmo. Já o filme The End of Evangelho, pra mim, foi um jogo mental pretensioso, que me deixou mais confuso do que quando eu comecei a série. Eu entrei esperando uma história tradicional e saí completamente perdido. Tinha muitas perguntas e nenhuma resposta. Passei dias pesquisando, lendo explicações, tentando entender e saí ainda mais confuso. Por muito tempo eu realmente não entendia como uma série como essa podia ser tão aclamada pela crítica. Anos depois eu atravessei um dos períodos mais sombrios da minha vida. Eu estava passando por perdas, por um vazio completo e no pior estado mental que eu já experimentei. Jogos não eram mais divertidos, eu não tinha vontade de fazer nada, tudo parecia vazio. E por alguma razão eu decidi assistir Evangelho de novo. Um antigo amigo meu me recomendou e eu pensei, por que não? E dessa vez algo clicou. Eu já não me importava mais com os mistérios ou com a mitologia do mundo. Eu via pessoas quebradas tentando encontrar valor em quem eram. Eu via pedaços de mim mesmo espalhados em cada personagem. Aquelas sequências artísticas e delirantes que antes eu achava pretensiosa começaram a fazer sentido. Era como se alguém tivesse pegado a minha consciência fragmentada e colocado tudo na tela. Pela primeira vez, eu realmente comecei a entender. E quando eu digo entender, não significa que eu tive uma epifania e comecei a compreender cada detalhe da obra como um crítico. Significa que em algum nível eu consegui sentir o que aqueles personagens sentiam, o que o criador estava tentando dizer. Eu sentia como se alguém entendesse a dor que eu estava passando. E isso, de certa forma, me trouxe conforto. Minha mente não se curou magicamente, mas muitas coisas começaram a se encaixar. E por um período isso me trouxe tranquilidade. E pra mim esse é o verdadeiro poder da série. Quando as pessoas dizem você não entendeu o evangelho, querendo se pagar de crítica e não sei o que, eu costumava achar que isso era arrogância. Como se estivesse me chamando de burro, como se eu não fosse capaz de compreender o que estava acontecendo. Hoje eu vejo diferente. Isso só significa que você não conseguiu ressoar com as emoções que estavam sendo retratadas na tela. Eu já vi pessoas muito mais inteligentes e atentas do que eu analisando cada símbolo, cada personagem, cada tema, passando horas desmembrando essa franquia. E eu ainda não entendo o Evangelho por completo. E tudo bem, porque talvez essa obra nunca tenha sido feita para ser compreendida de forma tradicional. A gente sabe que o Hideaki Anno estava numa fase extremamente difícil. E quando eu passei por um momento parecido, quase nada fazia sentido também. Emoções não fazem sentido. Assistindo a série, eu não vi alguém tentando criar uma narrativa perfeita. Eu vi um grito de socorro. Vi alguém tentando desesperadamente encontrar uma resolução para suas próprias lutas internas. Mais do que qualquer outra série, Evangelho parece alguém expondo suas emoções cruas para o mundo, sem outra intenção além do alívio de se expressar. E isso eu me identifico completamente. Esse é o intuito desse vídeo. Eu não posso vir te prometer que você vai gostar da série, que você vai entender tudo de imediato, que você vai ter essa mesma parada que eu vi na série, mas eu posso te garantir que algo pode mudar em você. Você pode ver algo, você pode perceber algo. Mas se você tá aberto, o evangelho pode ser a chave para você entender você mesmo, você entender alguma coisa de você mesmo. Com o tempo a vida seguiu. Eu cresci, mudei, aprendi a conviver com feridas que nunca fecharam completamente. Fiz as pazes com a ideia de que tudo não precisa ter um final perfeito. E quando a história finalmente chegou ao seu verdadeiro fim, com os rebuilds, né, os filmes, eu percebi que eu já não tava mais esperando por isso. E ainda assim aquilo me atingiu. Não porque resolveu tudo, não porque explicou tudo, mas mostrou alguém que finalmente conseguiu seguir em frente. E ver o mesmo criador tantos anos depois contando a mesma história com outro olhar, mais leve, mais honesto, mais humano, foi profundamente reconfortante. Não dá pra explicar o que é se despedir de algo que te acompanhou por tanto tempo. É gratidão, é tristeza, é alívio. É como guardar uma parte antiga de você numa caixa e colocá-la numa estante.
Ela sempre vai estar ali, mas você já não precisa viver dentro dela. No fim das contas, Evangelho nunca foi sobre respostas, foi sobre emoções, sobre dor, sobre aceitar quem você é, mesmo quando isso dói. E qualquer significado que essa obra tenha, sempre foi seu. E no final das contas é isso que importa, você não precisa entender tudo completamente, você não precisa vir olhar a série e querer entender ela. Ela não é sobre você entender, ela é sobre você se entender. É um ser humano expondo sentimentos que ele tá sentindo em personagens, num mundo completamente fictício, onde você olha e você se identifica com eles. Porque no final das contas nós todos somos quebrados, igual o próprio autor. Sem essa série, sem essa história, provavelmente eu não ia ter pensado em muita coisa, eu não ia ter refletido sobre muita coisa da minha vida. Então, obrigado Evangelion por contar uma história que não é só sobre robôs gigantes e o fim do mundo. Por mais que isso seja muito maneiro, é mais sobre humanos e suas fraquezas, coisas que a gente aprende desde criança a esconder e nunca falar sobre. E isso é admirável, você ver uma pessoa expondo seus sentimentos assim desse jeito. Eu odeio a mim mesmo, mas talvez eu possa amar a mim mesmo. E talvez a minha vida possa ter um valor muito maior. É isso. Eu sou nada mais, nada menos que eu mesmo. Eu sou eu. E eu quero ser eu mesmo. Eu quero continuar existindo neste mundo. Eu mereço viver neste lugar. Com tudo isso dito, a minha nota para anime é 0, porque nos filmes não tem a cena do hospital.